Hoje nós vamos falar sobre exceções em relação à personalidade das crianças e à ordem de nascimento. E esse é o nosso último vídeo sobre a influência da ordem de nascimento na personalidade das crianças, que é uma outra forma da gente compreender o comportamento dos nossos filhos para facilitar a nossa forma de educá-los. Existem algumas exceções em relação à ordem de nascimento. Por exemplo, quando o primeiro filho é de um gênero e o segundo filho é do outro, pode ser que o segundo filho também adquira características de primogênito, principalmente em famílias que fazem distinção entre as funções dos meninos e das meninas. Assim, se o primeiro filho for um irmão mais velho, ele vai ter características de primogênito. Se o segundo filho for uma menina, esta segunda filha, por ser a primeira das meninas, também pode desenvolver estas características de primogenitura. Hoje, como não se faz mais tanta diferença das funções em relação ao gênero nas famílias, isso está ficando um pouquinho mais raro da gente ver. Outra característica que pode acontecer também é quando o espaçamento entre os irmãos é muito grande. Quanto maior o espaçamento entre o nascimento das crianças, menos a gente percebe a influência da ordem de nascimento. E o oposto também é verdadeiro. Assim, quando o primogênito e o segundo são do mesmo gênero, quanto mais perto a idade, mais marcantes vão ficar estas diferenças. Quando é mais espaçado, as diferenças são menos marcantes. Uma criança que ocupe aquela posição na casa por volta de 4 anos e pouco, ela acaba geralmente assumindo as características daquela posição. Quando o espaçamento é grande, mas se for uma família que estimula muito a competitividade entre os irmãos, essas características de cada ordem de nascimento também podem ficar marcantes. Acontece às vezes de famílias que têm os filhos com um espaçamento muito grande e todos os filhos têm características de primogênito. Ou às vezes o último pode ficar com características de irmão mais novo, de caçula. Eu conheço uma família que tem 3 filhos com diferença de 5 anos cada um, 2 mulheres e um homem. As 2 mulheres têm características bem marcantes de primogênita, são responsáveis, são super perfeccionistas, elas são autoritárias, têm todas aquelas características dos primeiros filhos. E o irmão caçula tem exacerbado as características de caçula, porque foi muito mimado, tanto pelos pais quanto pelas irmãs mais velhas. Então tem aquelas características de um pouco de responsabilidade, de manipular os outros, e isso é bem marcante nessa família. Não é a minha família não, tá? Então existem essas exceções à regra. Também acontece às vezes da família, por exemplo, ter 3 filhos, né? Um de 19, 17, 15 e depois num segundo tempo, às vezes até num segundo casamento, vai ter outros 3 filhos, né? Um filho de 9, um filho de 7 e um filho de 3 anos. Aí nós teremos 2 primogênitos, dois com bastante características de primogênitos. De 19, né, o mais velho de todos, que é um primogênito verdadeiro, mas aquela criança de 9 provavelmente vai adquirir essas características de primogênito psicológico. E assim, lembra que eu falei para vocês que a questão do José era uma questão muito particular, que ele, embora sendo caçula de todos os filhos de Jacó, ele tanto tinha as características de primogênito, que ele teve a primogenitura dada a ele por Deus e pelo Pai. Isso é facilmente explicável, porque o José foi um filho que nasceu
muito tempo depois dos irmãos. Então ele era de fato um primogênito psicológico. Era um rapaz responsável, cuidadoso, tinha aquela tendência de liderança que pôde trazer todo aquele bem para o povo de Israel. Lembrando da história de José, fica bem fácil vocês lembrarem que tem algumas situações especiais que a influência da ordem de nascimento pode ter exceções. Eu sou Maria Luísa Riso, a nossa página agora se chama A Família Feliz em Cristo e eu espero ver vocês aqui na semana que vem.